Fala, minha rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs e estamos aqui para mais um vídeo da série aí das boas práticas de manejo na equidiocultura. E hoje falaremos um pouco sobre o cotidiano do cavalo. Pessoal, então dando início aí à nossa videoaula falando sobre o cotidiano do cavalo, vamos falar o seguinte. Pessoal, quando os cavalos eles estão em vida livre, eles não têm horários para a realização de suas atividades diárias. Então, eles dão prioridade para permanecer em grupo, para ficar em um lugar seguro e confortável, onde eles vão passar a maior parte do tempo se alimentando. Então, pessoal, os cavalos eles distribuem as suas horas do dia para a realização de diversas atividades, como eu vou demonstrar aqui nessa figura. Então, pessoal, nessa figura aqui nós vemos um gráfico, em formato de pizza, o qual mostra o cotidiano do cavalo quando ele está em vida livre, no caso solto numa pastagem, enfim. Então, em 67% do seu tempo do dia livre, ele passa se alimentando, onde 17%, essa fatia da pizza vermelha, ele passa em ócio ou descansando. Pessoal, ócio é quando o animal está totalmente parado, sem movimento nenhum. É como se o animal tivesse mesmo no mundo da lua. É aquele momento de reflexão do cavalo. Então, quando você vê algum animal, qualquer animal, parado, sem fazer nada, dizemos que ele está em ócio. Bom, continuando, em 4% do seu dia, o animal ele faz as suas atividades físicas, em 8% do seu dia, ele tem interações sociais com outros animais. No restante, 3% ele passa dormindo e 1% se espojando. Se espojando é aquele movimento que o cavalo deita, gira para um lado, gira para o outro e depois ele se levanta e se chacoalha todinho. E isso aí é uma maneira de cuidar da pele e é uma forma também de relaxar o animal. Neste outro gráfico aqui, pessoal, a gente pode notar uma diferença imensa em relação quando o animal é em estado livre e quando ele é mantido em baia. Quando ele é mantido em baia, percebe-se que essa distribuição do tempo praticamente ela se inverte. Lá, 67% ele passava se alimentando. Aqui ele vai passar 67% do seu dia em ócio ou descansando, onde os outros 17% vai ser se alimentando, 8% dormindo e 8% realizando aí suas atividades físicas, interações sociais ou se espojando. Então, pessoal, quando o animal ele é mantido em baia, essas atividades físicas conduzidas por pessoas, elas costumam ocupar até 25% do dia nestas atividades. Então isso significa que nos outros 75% restantes, o cavalo ele permanece sem uma atividade dirigida, interagindo assim com o seu ambiente com maior ou menor possibilidade de expressar suas vontades. Lembrando que a gente já falou, o cavalo é um animal senciente, onde ele tem a capacidade de experimentar sensações boas ou ruins. E isso, cavalos confinados em baias, eles passam a maior parte desse tempo descansando ou em ócio. Lembrando o seguinte, pessoal, o ato de espojar, ele só vai acontecer se o cavalo se sentir seguro, se ele vê que aquele local ele é seguro e ter a capacidade também do animal poder se deitar. Por exemplo, se for uma baia muito pequena, ele não vai conseguir fazer. Se ele não estiver se sentindo seguro em fazer aquele ato para ele poder cuidar da pele dele e relaxar a musculatura, ele não vai fazer. Ele tem que estar num local seguro, onde ele se sinta à vontade para ele fazer esse ato. É um ato normal, que todo animal deveria fazer, todo cavalo deveria fazer. Porém, há algumas limitações, inclusive de baia e de manejo, que acaba que o animal não faça e acabe prejudicando, criando algum trauma. Então, pessoal, dando continuidade aqui sobre o cotidiano do cavalo, durante o período que o animal ele passa dormindo, os cavalos eles apresentam 3 fases de sono. Durante o sono superficial é aquele comportamento: o cavalo permanece em pé, com as suas orelhas relaxadas, pescoços e garupas baixos e um dos membros posteriores flexionado. Acho que muita gente já viu isso e sabe como é. Então esta posição ela é sustentada por um conjunto de ligamentos e tendões que dão um forte apoio a esse animal. E aí durante o sono médio, o cavalo se encontra deitado, com o peito no solo, o pescoço erguido e a ponta do focinho apoiada no chão. Já durante o sono profundo, o cavalo ele se deita por completo, lateralmente, incluindo o pescoço e a cabeça, estando em completo relaxamento.
Então, pessoal, durante os momentos de interação social dos cavalos, eles apresentam o grooming, que é um comportamento onde dois animais eles se colocam em posições paralelas em direções opostas entre si. E aí eles vão massageando um ao outro com os lábios e leves mordiscadas que vão desde o pescoço até a garupa. Acho que quem tem animal já deve ter notado tal comportamento. E aí cavalos mantidos por longos períodos dentro de baia, sem um contato físico constante com outros cavalos, eles ficam impedidos de realizar o grooming com outros cavalos. E nisso, a escovação diária ajuda a minimizar a ausência desta interação social, além de retirar sujeiras e pelos mortos, deixando uma aparência mais saudável à pelagem, beleza? Então, pessoal, podemos falar o seguinte, que a qualidade das instalações, da alimentação, dos cuidados preventivos ou curativos em relação às doenças, as atividades de treinamento e a montaria influenciam o grau de bem-estar dos animais. Então, pessoal, a finalidade para o qual o cavalo é mantido determina as atividades e as práticas de manejo às quais ele está submetido. Portanto, seu uso pode influenciar diretamente o seu grau de bem-estar. E então, pessoal, situações não habituais na rotina ou que contrariam as características físicas e os comportamentos naturais dos equinos provocam emoções negativas, como o tédio ou a frustração. Estas emoções negativas acabam sendo manifestadas por meio de comportamentos anormais ou estereotipias, como tentativa do cavalo adaptar-se ao ambiente inadequado em que ele vive. Então, pessoal, sobre os comportamentos como a agressividade, ingestão de fezes, cama ou madeira, elas são consideradas anormais, pois não fazem parte dos comportamentos naturais da espécie. Então, o surgimento desses comportamentos e estereotipias indicam práticas de manejo erradas. O problema é que muitos tratadores ou responsáveis pelos cavalos, eles não reconhecem ou não sabem sobre esses comportamentos anormais e estereotipados, como problemas de saúde em seus cavalos. Explicando aqui o que é um comportamento estereotipado, eles são movimentos repetitivos que seguem certo ritual e não apresentam uma função aparente. Elas são desenvolvidas por cavalos como forma de adaptação ao ambiente ou às práticas inadequadas. Então acredita-se que a manifestação das estereotipias possa trazer certo alívio para os animais que estão mentalmente em sofrimento. Esses comportamentos anormais ou estereotipias são os famosos vícios de cocheira. Tanto os comportamentos anormais como as estereotipias são indesejáveis e devem ser prevenidos, pois o tratamento posterior ao aparecimento dificilmente tem resultado. E aí, como as estereotipias são indesejáveis, os proprietários ou os tratadores tendem a amenizá-las usando métodos inibidores, usualmente punitivos, ou de contenção. Como a própria definição explica, as estereotipias são anormais, mas foram desenvolvidas como adaptação ao meio ambiente. Portanto, utilizar métodos proibitivos pode deixar o cavalo ainda mais frustrado e deprimido. Pois é, pessoal, sabe aquele comportamento do seu animal de urso, que ele fica se balançando de um lado para cá, do outro para lá e assim vai, parecendo que ele está meio que dançando, né, um pouquinho, aquele movimento de urso meio que balançando o corpo. Ali é um comportamento estereotipado. Aquele animal ele desenvolveu por ele estar passando por alguma frustração, algum estresse ali na baia, e isso faz com que relaxe o animal. Então, muitas das vezes, quando ele adquire esse comportamento, é muito difícil de retirar e pode causar mais frustração ainda se você não melhorar as condições aí de vida do seu animal. Então, pessoal, como a gente pode estar evitando aí esses comportamentos estereotipados? A gente deve reproduzir um ambiente mais natural possível para o cavalo, permitir que ele faça interações sociais positivas, elaborar um manejo alimentar adequado e permitir a realização de atividades físicas em liberdade. São práticas fortemente recomendadas. Pessoal, se você tem uma baia, se você cria seu animal em baia, porém você tem um pasto, deixa boa parte do dia lá o seu animal no pasto. Deixa ele interagir com o ambiente, deixa ele pastejar, entendeu? Para evitar esses comportamentos estereotipados. Então vamos ter muito cuidado, vamos conscientizar de tipo, cavalo não é só para ficar preso em baia, ele tem que sair, ele tem que pastejar, tem que fazer interação social com outros animais. Então é uma forma aí de
evitar comportamentos estereotipados. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, comenta e compartilha. O nosso próximo tema a ser abordado vai ser sobre alimentação. Então fiquem ligados que próxima quinta-feira vou estar tentando trazer mais um vídeo aí dessa série, beleza? Valeu e fui!